Olá, muito boa noite. No ar, mais um Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em Brasília, para trazer para você as informações e as análises políticas mais importantes com quem entende do assunto. O nosso entrevistado de hoje é o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que está aí e entende muito de política. Boa noite, doutor Kassab. É um prazer receber o senhor aqui, presidente. Boa noite, o prazer é meu estar aqui com você, com a Lara e com você que nos acompanha. Pois é, e nesta noite a Câmara dos Deputados aprovou por 469 votos a 17 a PEC das bondades, conforme batizou o governo, ou PEC Kamikaze, que é como essa proposta é chamada pela oposição. É a PEC que ela aumenta o valor do Auxílio Brasil em mais R$ 200, ou seja, vai se pagar R$ 600 de Auxílio Brasil até o final deste ano, e também cria o auxílio caminhoneiro, entre outros benefícios. É uma PEC que vem sendo chamada aí de PEC, inclusive, eleitoral. E nós vamos discutir aqui, obviamente, esse assunto dessa votação e também as eleições, né, Lara? Muito boa noite. É um prazer estar aqui nesse Frente a Frente com você, mais uma vez substituindo o nosso José Maria Trindade, que continua de luto pela morte do seu filho. Sem dúvida, Denise. Obrigada. Obrigada, Kassab. É um prazer enorme estar aqui. De fato, não é fácil estar sentada na cadeira do Zé Maria, mas aqui a nossa solidariedade a ele, toda a família, porque a família Rede Vida o abraça com muito carinho. Como a Denise comentou, hoje a gente recebe aqui o Gilberto Kassab, que foi prefeito de São Paulo, deputado federal, ministro das cidades no governo Dilma e também ministro da Ciência e Tecnologia no governo Temer. E é fundador do PSD, Partido Social Democrata. Boa noite, Kassab. Eu começo já falando dessa PEC, como a Denise comentou. Eu queria entender o que isso de fato, essa PEC kamikaze, eleitoreira, do jeito que ela é, ou de bondade, né, Denise? Como ela é chamada, não importa. Ela de fato vai auxiliar na eleição do Bolsonaro ou de qualquer outro candidato ou não? A análise, Lara, é muito simples. É uma PEC que vai agradar milhões de brasileiros. Tanto vai agradar que o próprio governo a chama de bondade e a oposição votou a favor. Reclamou, xingou, protestou, mas votou a favor. Então, eu posso lhe afirmar que ela traz benefícios. Se vai trazer votos, aí é outra história. O próprio presidente Lula, ex-presidente Lula, falou: peguem esses benefícios, mas votem em mim, não é? E o governo vai ter o argumento: eu estou podendo fazer isso porque as contas estão em ordem, o país está em ordem, outro governo não faria, que aí já é o jogo eleitoral, não é? Do governo querendo tirar benefício e a oposição também querendo desgastar o governo, chamando de PEC eleitoreira. Eu diria que, como foi aprovada, o governo tem a tendência de tirar um proveito melhor, é evidente, porque as pessoas, quando recebem um benefício, reclamar não reclamam, não é? Mas vamos aguardar um pouco, porque esse processo decanta, as pessoas vão receber, o prazo é muito curto, nós estamos praticamente há 2 meses e meio das eleições e, eventualmente, essa repercussão do benefício pode não acontecer. Por conta, exatamente. Pode demorar mais na sua avaliação? Pode, porque até receber, até as pessoas entenderem que é algo que mudou a sua vida, não é? Elas estão também sensíveis à questão eleitoral. Não é uma certeza que possa beneficiar o governo, mas que para as pessoas que recebem uma coisa boa, é evidente que é. Agora a oposição está dizendo que isso cria um precedente grave no momento em que põe esses benefícios na Constituição e se coloca ali isso num tempo tão curto, inclusive com estado de emergência. Isso pode, cria realmente um precedente? Estamos fazendo emendas constitucionais demais e projetos de leis de menos? Isso é um perigo, Denise, porque engessa o país, não é? Tudo que você coloca na Constituição fica muito mais difícil no futuro de ser mudado, não é? E ainda mais benefícios como esse que são questionáveis em relação à estabilidade econômica do país. Então, e vieram para ficar. Então, e vieram para ficar por quê?
porque existe aquela tentativa, seja da oposição, seja da situação, de manipular as informações, um dizer que vem só por causa da eleição, que depois vai acabar, o outro que diz que não, se eu assumir vai continuar, e com isso interessava a ambos colocar na Constituição para que ambos tivessem a credibilidade nas suas promessas para o futuro, para o ano que vem. Perfeito. Mas essa questão da PEC não acaba impactando muito na inflação. A gente está vivendo momentos de inflação muito alta, não só aqui no Brasil, como no mundo, e a gente acaba sendo impactado, obviamente, por isso. Furar, entre aspas, o teto dos gastos com mais um gasto, seja em benefício à população e tudo mais, não acaba impactando também essa população? O descontrole de gastos gera uma insegurança, a insegurança gera inflação. Portanto, e a inflação, ela penaliza principalmente o mais humilde. Por quê? Primeiro, porque o salário perde o poder de compra. E o pobre, aquele mais humilde, ele compra muito pouco. Ele compra o aluguel da sua casa, a carne no fim de semana, eventualmente o combustível no fim de semana para passear com a família uma vez por semana naquele seu carrinho velho. E essa classe, que é a classe D e E, ela é muito penalizada pela inflação e essa insegurança gera inflação. Lógico que gera inflação, porque qualquer caos, e nós podemos ter isso por conta dos investidores estarem seguros, gera essa insegurança. Agora, o valor dos combustíveis, o senhor citou os combustíveis, o valor caiu na bomba e muita gente, a gente já teve aí, inclusive o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, indo para o posto de gasolina dizer que, olha, como o governo é bom, tanto é que baixou o preço dos combustíveis. A gente já vê aí, inclusive, deputados federais como Danilo Forte, que é o autor da proposta lá do PLP 18 e foi relator da PEC, na comissão especial dessa PEC das bondades, ou kamikaze, seja lá o apelido que for, né, Lara? A Lara citou todos os apelidos aqui, é isso mesmo. Como é que fica? Tem impacto favorável aí para o presidente, essa questão do preço do combustível? Isso vai ajudar o governo na sua avaliação? Atrapalhar não atrapalha. Haja vista, volto a lembrar aqui, que, em primeiro lugar, o preço realmente diminuiu, o valor diminuiu. E depois que a própria oposição votou a favor. Votou a favor por quê? Ela iria dar o discurso, porque ia aprovar de qualquer maneira, o governo tinha maioria. Ia dar o discurso para o governo que a gasolina baixou, mesmo com a oposição tentando manter o preço alto. Então, não tinha jeito, é algo que a oposição tem que saber trabalhar bem o discurso e o governo não sei se vai saber aproveitar, mas que tudo tem uma vinculação com a eleição, infelizmente tem. O PT, o Partido Progressista e o Centrão, né, ali o PL também, eles estão agora usando os remédios que Lula usava, com os benefícios sociais, para tentar neutralizar o PT? É isso que a gente está vendo nesse momento? Não, eu não diria que é para neutralizar o PT. É para atenuar o desgaste do governo. O governo tem uma posição bastante desgastada. Haja vista as próprias pesquisas, não é? Onde o índice de desaprova do governo, em quase todas elas, ele está em torno de 60%. O que é um índice muito alto, 60% a 2 meses e meio das eleições. Então, o governo faz tudo o que pode e que não pode para tentar melhorar a sua avaliação, o que não será fácil. É engraçado porque a gente tem ouvido exatamente isso, que tanto a oposição quanto o governo têm votado nas mesmas pautas e juntos, mesmo divergendo em muitas outras coisas. Isso impacta um pouco ali na polarização na hora do PT e Bolsonaro ou não? Pode há uma convergência em alguns fatores ou absolutamente não? Na verdade, Lara, nós estamos hoje num mundo em que as redes sociais têm um peso muito grande. Então, aquela expectativa que havia antes, a campanha vai começar quando se iniciar o horário gratuito. O horário gratuito no rádio e na televisão ainda tem um peso muito grande. Mas qualquer ação hoje já tem uma reação nas redes sociais, antes mesmo de começar o período oficial de campanha. E esse posicionamento, seja da oposição, seja do governo, é por conta das redes sociais que tem uma penetração e impacto muito grande
E ninguém quer deixar de ser protagonista da sua verdade ou da sua versão, não é? Então, é essa a razão de ambos os lados, às vezes, estarem no mesmo lado, porque eles querem passar para o cidadão, para o leitor, que eles estão do lado dele. E como é que a oposição vai falar que ela é contra aumentar, diminuir o preço da gasolina? Perfeito. E é engraçado porque na última eleição vimos muitos candidatos que vieram de fato da internet, que foram eleitos através da internet. Você acha que nesse próximo congresso a gente vai ter impacto dessa mesma forma, com candidatos vindo de internet? Olha, a TV e o rádio continuam tendo uma influência muito grande, seja no horário gratuito, seja nos telejornais, seja nos jornais, mas é inegável que a rede social, a internet, tem uma participação crescente. Eu diria que se nós fôssemos ponderar, e aqui vai um pouco de intuição, um pouco daquilo que a gente ouve, das audiências que a gente acompanha, as redes sociais, a internet já está com um peso de 30 a 40. E rádio e TV ainda tem um peso majoritário de 60 a 70. Ou seja, então, por isso que os partidos ainda vão investir muito nos programas, então, de rádio e de televisão. Muito. Vai ser o principal fator das campanhas do PSD, por exemplo? As campanhas são locais, né? O PSD caminha para ter uma posição de neutralidade nas eleições presidenciais. Nós vamos ter 9 candidatos a governador, até ontem eram 10. Hoje o PSD fez uma aliança com o PDT no Rio de Janeiro. O Eduardo Paes, nosso presidente, anunciou lá o apoio ao Rodrigo Neves, numa chapa, Rodrigo Neves, Felipe Santa Cruz de Vice, uma chapa muito competitiva, com 2 pessoas que se complementam. E para o Senado, quem vai? Eu percebo que existe uma simpatia muito grande pelo apoio ao Molon, e torna a chapa mais forte ainda. Agora, por falar em Rio de Janeiro, a gente tem no Rio de Janeiro o PSD apoia o PDT de Ciro Gomes, né? Fechou lá uma aliança com o PDT que é ligado a Ciro Gomes. Em São Paulo, o PSD está lá formando uma chapa com Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, aliado do presidente Jair Bolsonaro, foi ministro dele de Infraestrutura. E nós temos em Minas Gerais o PSD apoiando, quer dizer, tem candidato próprio, que é o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, em parceria com o PT. Isso significa que quem for o presidente da República, o PSD tem uma ponte para virar governo? Não. O PSD é um partido de centro, mas não é para ser governo. É um partido de centro ideológico. E essa questão das posições regionais, infelizmente, tem uma vinculação com a possibilidade que tem no Brasil de haver coligação. Felizmente, Lara, Denise, nós acabamos no Brasil com a coligação na eleição proporcional. Quem nos acompanha é a eleição para vereador, para deputado estadual e deputado federal. Ótimo. Agora nós temos que caminhar para proibir a coligação majoritária para prefeito, para governador e para presidente. Como é que você vai impedir o PSD de São Paulo, se a coligação é permitida, apoiar o Tarcísio se todos nós entendemos que ele é o melhor candidato, mais bem preparado, honesto, experiente? Como é que você vai impedir o Eduardo Paes, às vésperas das convenções que lidera o partido lá, de apoiar o Rodrigo Neves, se ele está convencido que é o melhor e a coligação pode ser feita? A mesma coisa ao presidente Lula, o ex-presidente Lula. Se ele entende que em Minas o melhor candidato a prefeito é o Calil, ou a governadora é o Calil, por que não apoiá-lo? Nós vamos acabar com essas dificuldades, não é? No momento em que proibir a coligação, que nada mais adequado. E com isso vamos ter uma contribuição enorme para diminuir mais ainda o número de partidos, que já diminuiu com a proibição na eleição proporcional. Perfeito. A federação que a gente falou recentemente aqui, a Denise falou recentemente com você aqui mesmo no Frente a Frente, tem alguma coisa a ver com a coligação? Eu queria que você explicasse a diferença, se há diferença para o nosso telespectador. Uma diferença muito grande. A coligação, que agora é proibida, ela se dava
exclusivamente na eleição, acabava a eleição, ela é desfeita. Na coligação para deputado, Para deputado, isso. federal, Federal estadual e vereador. e vereador. Para agora, as eleições desse ano, elas estão proibidas. Mas se os partidos se unirem, ela é permitida, mas eles precisam ficar unidos durante 4 anos. Então, eles se unem agora na eleição de 2022 e precisa disputar a eleição de 2024 juntos, em todos os municípios. Então, é algo que praticamente faz com que os 3 partidos, no caso do PT, se tornem um único partido, sob a liderança do PT. A mesma coisa do PSDB e o Cidadania, um partido só, sob a liderança do PSDB. E o PSOL e a Rede, um partido só, aí eles estabeleceram que vão ter uma administração igual, paritária. Os 2 comandam meio a meio. Então, eu sou contra. Acho que a federação não deveria existir, o nosso partido se posicionou contra, porque é uma tentativa de burlar a proibição de coligação. Sim. Mas, felizmente, parece que as direções das casas, do Senado e da Câmara estão atentas, e as assembleias legislativas também, que vão passar a exigir que tenha só uma liderança, que tenha só uma estrutura, porque, afinal de contas, não é justo. Partidos que montaram a chapa inteira, por conta do rigor da criação de federação, né, o que traria para os partidos, e aqueles que fecharam numa federação possam estar tendo os mesmos benefícios, não é, que antes. Então, eu acredito que muitos poucos partidos terão interesse em fazer federação se o Congresso e as Assembleias Legislativas forem duros como precisam ser em relação aos partidos que compõem a federação. A federação nada mais é do que um casamento entre os partidos e que precisa ser duradouro. 4 anos. 4 anos, pois é. Nós vamos continuar falando sobre isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial.